Ei, esse foi cortar lenha. Esse ajudou. Esse encontrou um ovo. Esse fritou. E esse comeu tudinho. Olha que gordinho ele ficou! Salve, salve, professorada desse Brasil brasileiro! Eu sou o professor Nélio Sprea e estou aqui para compartilhar com vocês mais algumas reflexões sobre o universo das culturas infantis, das brincadeiras, histórias, parlendas, que são muito, muito úteis ao dia a dia da educação das crianças pequenas. Vocês ouviram uma pequena história na abertura desse vídeo. Vamos repeti-la aqui e vamos pensar um pouco sobre ela. Olha que interessante. Esse foi cortar lenha. Esse ajudou. Esse encontrou um ovo. Esse fritou. Agora, esse comeu tudinho. Olha que gordinho ele ficou! Veja que aqui nós temos uma história muito, muito interessante. Por quê? Primeiro, pelo tamanho. Ela é curta. Segundo, ela é simples. A sequência dela é fácil de compreender. No entanto, não podemos perder de vista uma coisa. Essa aparente simplicidade não pode esconder da gente a riqueza que está por trás dela. Pensem comigo. Essa história tem personagens, não tem? Sim. Essa história tem começo, tem meio e tem fim, não tem? Tem sim. Essa história tem um ápice, um momento tenso, um desfecho, não tem? Tem sim. E essa história tem também uma mensagem, uma moral? Tem também. Veja, quais são os personagens? Esse e esse. Né? E o que esse fez? Esse foi cortar lenha. Opa, cada personagem tem uma característica. Olha, ele foi cortar lenha. Esse foi cortar lenha. E esse aqui? Esse aqui era o ajudante. Né? Esse era o ajudante. Ele ajudou. Então, esse foi cortar lenha, esse ajudou. E esse aqui? Esse encontrou um ovo. Veja, tinha mais um aqui junto, né? Ele encontrou um ovo. Veja que importância a presença dele junto dos outros. Agora, ele encontrou o ovo, mas quem fritou foi o outro. Esse aqui que fritou o ovo. Mas quem comeu ainda foi um outro. Esse aqui. Então, veja só, temos os personagens, temos uma sequência de acontecimentos, né, que são narrados de uma maneira bem breve, e temos o desfecho, que é essa graça, ou seja, esse gracejo acessível à criança, porque alguém comeu. Quem é o comilão? É esse aqui, que ficou mais gordinho. Veja, a mensagem, né, o desfecho, ele come, ele fica gordinho, ele fica forte. Aqui tem bem isso, essa mensagem de que quem come fica forte, fica gordinho e tal. É neste sentido que a gente percebe que essa história pequeníssima corresponde, na verdade, à estrutura das grandes histórias. Né? E é aqui que eu levanto uma reflexão com vocês. Quando nós estamos trabalhando as histórias com as crianças pequenas, nós temos que dar lugar para essas pequenas histórias, sobretudo com os bem pequeninos. Por quê? Porque elas são um exercício que as habilita a acessar narrativas mais longas depois. Contar pequenas histórias mais simplificadas ajuda a criança a entender que é preciso se concentrar um pouquinho mais, porque daqui a pouco vem algo mais que pode interessar. Perceber que há uma sequência, que algo está por acontecer. Essa capacidade de adentrar na narrativa que é do outro, por que do outro? Porque o outro que está contando. Essa capacidade, minha gente, não é nata. Ela tem que ser aprendida. Sim, tem que ser aprendida, tem que ser exercitada. Por isso você começa com histórias simplificadas. E é por isso que as culturas tradicionais da infância nos trazem diferentes possibilidades. Vocês já devem ter ouvido aquela Minguinho, né? Minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Cadê o toicinho que estava aqui? Aí a criança se pergunta, toicinho? Ué, e você repete, cadê o toicinho que estava aqui? Aí vem o gracejo.
O gato comeu, miau, 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 miau. Então essas histórias, elas vão dando margem para as crianças, sobretudo as pequeninas, para que elas sejam introduzidas no campo das narrativas, que não é fácil. Tem que ter exercício, tem que ter concentração. Concentração. É preciso se concentrar, senão você não acompanha o fio da meada. É preciso você se dedicar àquilo que o outro está dizendo, esquecendo-se um pouco de outras coisas que estavam te apetecendo e mergulhando na narrativa do outro. Esse exercício é fundamental e essas brincadeiras ajudam a gente, essas histórias ajudam a gente a aprender a escutar histórias e isso vai favorecer depois a leitura de histórias. Porque, como diz a Cecília Meirelles, o gosto de ler é como o gosto de ouvir e o gosto de escrever é como o gosto de contar. Essa é uma perspectiva bem interessante para a gente refletir. Quanto mais as crianças se apropriam do universo de ouvir histórias, mais interesse elas podem ter depois em ler histórias. Quanto mais gosto elas desenvolvem por contar histórias, mais interesse elas podem ter em escrever histórias. Fundamental as histórias no desenvolvimento do letramento e da alfabetização e, sobretudo, da capacidade de interpretação na leitura e também na capacidade de escrita, de construção de texto das crianças. Ok? Mas muito bem, vamos voltar aqui então para as histórias com as mãos, que eu quero passar uma última história para vocês, levarem para a creche, levarem para o CEMEI, para a Escola de Educação Infantil para os pequenininhos. Uma história que aprendi com professores Waldorf e que é muito utilizada nas escolas Waldorf do Brasil afora. É a história do José e do Mané. Vamos lá? Esse é o José, esse é o Mané. Um dia o José resolveu ir na casa do Mané. Abriu a portinha de casa, ploc, saiu de casa, fechou a portinha de casa, ploc. Subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha. Chegou na casa do Mané, bateu na portinha de casa, poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Voltou, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, chegou em casa, abriu a portinha de casa, ploc. Entrou em casa e fechou a portinha de casa, ploc. No outro dia, o Mané resolveu ir na casa do José, abriu a portinha de casa, ploc. Saiu de casa, fechou a portinha de casa, ploc. Subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha. Chegou na casa do José, bateu na portinha, toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Voltou. Subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha. Chegou em casa, abriu a portinha de casa e ploc. Entrou em casa, fechou a portinha de casa e ploc. O tempo passou e um belo dia o José resolveu voltar na casa do Mané. E o Mané resolveu voltar na casa do José. Abriram a portinha de casa, ploc. Saíram de casa, fecharam a portinha de casa e ploc. E subiram a montanha, desceram a montanha, subiram a montanha, desceram a montanha, subiram a montanha e oi, ai, eu senti um pinguim de chuva. E desceram a montanha. Subiram a montanha e desceram a montanha, subiram a montanha e desceram a montanha e correram para dentro de casa, abriram a portinha de casa e ploc. Entraram em casa, fecharam a portinha de casa e ploc. Ufa! Tá aí mais uma história para a gente trabalhar com os pequeninos, de novo, super simplificada, mas com uma profundidade, com todos os elementos das grandes narrativas aí, com os personagens, com as sequências, com os acontecimentos, né, com o ápice, com o desfecho, para vocês explorarem com os pequeninos e dar margem aí para muita, muita atividade pedagógica em cima desses textos e contextos que a literatura popular e que o campo da cultura infantil nos permite trabalhar em sala de aula. Um grande beijo para todos vocês, obrigado por acompanharem este canal, ajudem na divulgação, porque é muito importante que esses conteúdos cheguem às escolas. Por quê? Porque chegando às escolas, certamente chegarão as crianças desse Brasil. Um grande beijo a todos vocês, até uma próxima!
Tchau!